Levaram ele até Jesus e a Bíblia diz que, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Como é que chamava a cidade que ele estava, gente? Betsaida. O que é Betsaida? A cidade da incredulidade. Os irmãos estão comigo? Diga amém. Então Jesus sabe o que está acontecendo ao seu derredor. Jesus sabe o quanto o ambiente está lhe matando a fé. Então, se ele quer operar, sabe o que ele faz? Ele te pega pela mão e ele te arranca da onde você está. Eu tenho aprendido com Deus, e isso parece ser quase um modelo, não que seja uma regra geral, mas Deus, quando quer trabalhar na vida de alguém, Ele move a pessoa do lugar. Ele tira, não foi assim com Abraão? Escolheu Deus Abraão e disse a ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Sai daí, vai, sai. E Deus só fez dele o pai da fé, o pai de nações, depois que arrancou ele da terra que ele estava. Preste atenção nisso, gente. Talvez Jesus já está segurando na mão de alguém aqui e está tentando arrancar você de uma terra, mas você está com os dois pezinhos fincados no chão, porque você quer ficar lá. E o Senhor está dizendo: sai daí, sai do meio desse negócio, não tem jeito de eu fazer milagre na tua vida assim, eu estou querendo operar, mas você não sai da terra que você está. Às vezes Deus dá o comando para que nós saiamos da terra de maneira clara. Foi o que aconteceu comigo e com a minha esposa. Mas às vezes Ele fecha a porta, como também aconteceu com a gente. Ou Ele abre porta, ou então Ele gera situações para que você saia do lugar que você está. Foi o caso, eu creio, de Moisés. Moisés cometeu um erro e foi parar no meio do deserto. Mas eu estava meditando sobre o erro de Moisés, e eu percebi que o erro de Moisés foi, de novo, entre aspas, tá? Foi permitido por Deus, porque no capítulo 7 de Atos, a Bíblia diz, que na pregação de Estevão, que Moisés sentiu no coração, veio no coração dele, a percepção de que ele é quem libertaria o povo dele que estava no Egito. E por causa dessa percepção, por causa dessa revelação de Deus no coração dele, sabe o que aconteceu? Ele foi para o meio do povo, ele entrou numa briga, ele matou um egípcio, ele arrumou briga com os hebreus, e ele teve que fugir para o deserto, porque Faraó queria matar ele. Sabe na minha concepção o que aconteceu, Ivonete? O próprio Deus arrancou ele do palácio, porque não iria dar para que Deus fizesse tudo o que ele queria fazer na vida de Moisés, se ele permanecesse no palácio. Deus precisava levá-lo para o deserto, levou pelo erro dele próprio, levou por uma precipitação dele, ok, mas com permissão de Deus, porque nada acontece sem que Deus permita. Então Deus tem um propósito na vida de Moisés. Então Deus diz: eu vou trabalhar, mas eu vou aproveitar o seu próprio erro, vou deixar você 40 anos comigo no deserto, porque lá eu vou lhe preparar para um grande milagre, para uma grande obra, mas primeiro eu vou tirar você do lugar que você está. Escuta isso aqui. Alguém disse que Moisés ficou 40 anos no Egito, aprendendo que era alguém, cantora. Depois Deus levou ele para o deserto por 40 anos, para ele aprender que ele não era ninguém. E depois Deus andou com ele mais 40 anos, Joe, mostrando para ele o que o Deus Todo-Poderoso pode fazer com ninguém. Porque Deus não precisa da minha força, da minha habilidade, da minha capacidade, da minha inteligência. Ele é Deus, Ele é o grande eu sou, e quando Ele quer fazer, Ele faz e pronto, acabou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então o ambiente que nós eventualmente estamos
pode ser um fator de impedimento para que Deus opere milagre em nossa vida. Pode? Pode ou não pode? Sabe, algumas pessoas, atitudes e palavras são como uma âncora que nos impede de avançar. Eu não sei se você já experimentou isso. Pessoas do seu lado, talvez você não tenha nem a percepção, porque a partir de hoje você vai ter, porque o Espírito Santo, ele te esclarecerá, amém? Pessoas do seu lado, talvez até da própria família mesmo, as palavras, as atitudes, têm talvez prendido você, tem te colocado numa prisão mesmo, e o diabo prefere usar assim, pessoas com uma boa aparência, pessoas até com um sentimento de piedade para com você, para que você as ouça. Você acha que a serpente era um bicho terrível que conversou com Eva? Quem tem medo de serpente aí? Eu tenho. Outro dia eu vi na internet que encontraram um fóssil muito antigo de uma serpente, e esse fóssil tinha pernas, e isso está em consonância com a Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a serpente e falou: olha, você vai comer do pó da terra, você vai arrastar na terra agora. Então provavelmente ela andava, talvez ela era até engraçadinha, fofinha, talvez quase um animal de estimação de Eva, porque foi pela boca dela que o diabo entrou na mente de Eva. E quando o diabo entra na mente dela, o diabo faz ela errar, o diabo faz ela pecar, o diabo tira ela da comunhão com Deus. Cuidado, porque o ambiente, as pessoas que estão ao seu derredor, podem estar lhe roubando o teu ministério. Cuidado, porque as pessoas que têm falado com você, e talvez com a imagem até bacaninha, sabe, com autopiedade, lembra de Pedro, por exemplo? Pedro não chegou para Jesus e com a voz rouca, falando assim, né, enrolado, com um demônio manifestado no corpo, e disse: olha Jesus, não morra na cruz. Não, meu amigo, sabe como é que ele disse? Ô Jesus, meu amigo, tenha piedade de ti, não é necessário que tu vás e suba para Jerusalém e morra na cruz. Não, Jesus. Mas Jesus não era um homem natural, Jesus era um homem espiritual, e Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Aleluia. Quem é que ele foi usar? Um amigo, um pastor, um líder. Então a gente precisa estar atento. Quem é que está falando conosco? Não só quem, mas o que. O que a pessoa está falando conosco? Porque o diabo, de maneira sorrateira, ele vai arrancando as pessoas do propósito. Ele rouba a alegria da pessoa, ele rouba a esperança da pessoa, ele rouba a fé da pessoa. Ele vai devagarzinho matando a confiança. Eu não sei se aconteceu já com você, comigo já aconteceu, né? Eu acordo muito bem, eu estou animado, eu ouvi uma mensagem, sabe? Aí de repente vem um filho do diabo, um filho de Satanás. Já aconteceu com alguém aqui? Eu acho que não, né? Só comigo. Só hoje. E fala algo, e ali parece que o seu coração agora está pesado, está angustiado. Ele acessou a tua mente, ele acessou a tua mente, o diabo já acessou minha mente, inclusive, quando eu fechei o contrato com esse lugar aqui, isso aqui estava na terra, no chão, nós locamos isso aqui no chão, e aí o proprietário fez, de maneira que se adequasse naquilo que a gente queria. E quando eu fechei o contrato, minha esposa está aqui, foi umas 2 semanas de guerra, porque eu sou um livro aberto, né? Eu tenho uma liberdade financeira, tenho liberdade geográfica. Se eu quisesse, amor, vamos tirar 1 semana de férias aí, vamos sair, vamos viajar a qualquer hora.
E Deus estava dizendo: eu vou te segurar aqui, eu vou te prender aqui. E agora nós estamos presos aqui. Ministério é isso. Ministério, a gente acorda para o ministério e dorme para o ministério. Hoje eu estava jantando dentro do carro, dirigindo e jantando. Olha que loucura. É pesado. Eu queria? Claro que não. Já dirigi congregações com meu pai, pastoreei com ele dos meus 16 até os meus 29 anos de idade. Sei como é pesado e difícil. E a última coisa que eu queria era estar aqui, mas eu não estou onde eu quero, eu estou onde Ele quer. Eu sou instrumento dele, então é Ele quem faz, é Ele quem ordena. E o diabo começou a minar minha mente, e eu comecei a ficar confuso, sem entender. Eu disse, mas, aí eu liguei para um amigo, meu amigo falou assim, um amigo pastor, ele disse para mim: Giovanni, vem cá, você está aí, e está fazendo isso, porque você quer? Não. Então por que você está fazendo? Porque eu vim para Ribeirão debaixo de uma promessa. Então se você está debaixo de uma promessa, meu amigo, só vai. Aquela palavra quebrou todas as setas do diabo da minha cabeça. Você consegue entender isso? E hoje, enquanto eu prego, setas estão sendo quebradas. Enquanto eu prego, o Senhor está quebrando setas da sua mente. Recebe essa palavra, porque talvez você nem percebe, mas talvez filhos do diabo, porque eu vou dizer uma coisa para você: ou você é usado pelo Espírito Santo, ou você é usado pelo diabo. Quem não está sendo usado pelo Espírito Santo, está sendo usado pelo diabo. E às vezes a pessoa está ali, sabe, no seu entorno, e o diabo nunca vai chegar e falar diretamente contra o projeto de Deus, porque senão você já descobre na hora. Então sabe como é que ele faz? Ele começa bem, mas termina mal. Foi o que o diabo fez com Eva. Ele chegou perto de Eva. Você acha que ele falou? Você acha que ele falou para Eva assim, ó: oh, seu Deus é mentiroso? Não. Foi assim que o Senhor disse para você, Eva? Foi assim? Ah, foi. Ele disse para a gente não tocar. Deus não falou para eles não tocarem. Ela já começou. Quando você não conhece a palavra, você é um alvo fácil do inferno. Quando você não lê a Bíblia, você é um alvo fácil do inferno. Qualquer um te enrola, qualquer um entra na tua mente, qualquer um tira você do objetivo. Quando o diabo pergunta para ela, foi assim que o Senhor disse? Ela perverteu a palavra, porque o Senhor não falou que não podia tocar, mas ela já começou a mudar a palavra ali. Aí o diabo falou: pronto, vou entrar na cabeça dela. E ele foi com jeito, e sem que ela percebesse, ele roubou a fé dela em Deus. Ele fez ela desacreditar da palavra daquele que falava com ela. Sabe o que aconteceu? Ela se perverteu. E ela se perverteu, e ela morreu, ela levou o marido à morte também, ela acabou com tudo. Então, preste atenção no ambiente, e quem é que está falando com você? Aleluia? Tem gente que parece amigo, mas está querendo roubar a tua bênção. Nem todo mundo que está do seu lado tem interesse no seu crescimento. Nem todo mundo que está do teu lado quer o teu sucesso. Guarda isso no teu coração. Não quer. Sabe, a Bíblia, ela conta-nos a história de um homem chamado Bartimeu. Eu vou correr porque o tempo aqui está fluido. Mas Bartimeu, gente, ele era cego. Bartimeu vivia à beira do caminho. Bartimeu era um esmolante, ele tinha uma capa de esmolante, ele vivia ali na beira do caminho. Sabe, as pessoas, segundo os estudiosos, quando passavam perto de um cego, de um coxo, alguma coisa parecida, eles cuspiam no chão, como um sinal de desprezo, porque achavam que a cegueira, ou então o coxo, ele estava colhendo fruto dos pecados dele. Então o religioso passava e cuspia. Por isso, não vou entrar nesse contexto agora, que Jesus cuspiu nos olhos daquele rapaz de Betsaida. Depois outro dia a gente prega sobre isso. Então, provavelmente, quando as pessoas passavam por ali e via Bartimeu na beira do caminho, cuspiam no chão, falavam: ô seu miserável, ô seu pecador. Estava ali pedindo esmola, jogavam a moeda ali,
e assim levava a vida. Ninguém resolvia, Marcelinho, o problema dele, ninguém dava solução para a vida dele, mas a Bíblia diz que um dia ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Você não pode ver Jesus, mas você pode ouvir Jesus falando com você hoje. E então ele ouviu Jesus, e quando ele ouviu Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que nunca fizeram nada por ele, sabe o que eles diziam? No versículo 48, no capítulo 10 de Marcos, ele diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Eles não sabem a dor que ele passou, eles não sabem o drama que ele vive, e eles não estão nem preocupados com ele, eles querem só impedir de que ele receba o milagre dele. Então quando ele começa a gritar, ele diz: fica calado, rapaz, para com isso. Quem você pensa que é para ser curado? Quem você pensa que é para ser um empresário? Quem você pensa que é para ser um pregador do evangelho? Para com essa conversa. É assim que aqueles que estão ao redor, talvez de você ou de mim, é assim que eles agem, porque eles não querem o nosso sucesso, eles não querem que você receba o teu milagre. Mas esta noite está aqui aquele que tem poder sobre os céus e a terra, e ele está dizendo: eu vou fazer o milagre completo. Sai do meio, Satanás. Aplaude a Jesus. Muitos diziam: fica quieto, mas o que ele fazia? Mais ele gritava, ainda mais ele gritava: não pare de gritar, não pare de acreditar, siga em frente. Os cachorros latem, a caravana passa. Amém? O cachorro está latindo e a caravana está passando. A caravana passa. Glória a Deus. Eu nunca vi um ditado. Isso aqui tinha que ser bíblico, né? Os cachorros latem, né? Os cães latem. Sabe quem são os cães? Dentro do contexto judaico, são aqueles que não temem a Deus. Os cães latem. Mas aquele que está em Cristo são como os montes de Sião. Aleluia. Prevalecem para sempre. Os cães latem, a caravana passa. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49, Jesus o quê? Jesus, meu amigo, não tenha dúvida que Jesus vai parar hoje aqui. Se você não der ouvidos aos outros, Jesus vai parar e vai resolver o teu problema. É uma estratégia do inferno para você parar. Eu já aprendi a localizar o diabo. Então, volta e meia, chegam as notícias ruins, chegam as falácias, os ataques, mas eles sabem que não podem fazer nada contra mim, porque eu sou em Cristo. Mas eles podem me parar, eles podem fazer eu parar de pregar, podem fazer de repente eu parar de avançar, e o intuito do inferno é esse. Mas Bartimeu não parou. Aleluia. Ele não parou de clamar, mas Jesus parou. Manda chamar ele aí. Vocês que estão mandando ele calar a boca, vai buscar ele, porque eu vou curar ele hoje. Vocês que não querem deixar ele clamar, vai buscar ele. Fica de pé, aleluia, fica de pé. Sabe o que eles disseram para ele? Tenha ânimo, levante, Jesus te chama. Olha como é que mudou o contexto, né? Diga glória a Deus. Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é um ímpio, pastor Giovanni? Um ímpio, por certo, é alguém que não se converteu, não necessariamente. O ímpio é alguém que não
não obedece à palavra de Deus. O ímpio é aquele que rejeita a palavra de Deus. A palavra diz que você tem que amar, que ele tem que amar e ele não ama. A palavra diz que ele tem que perdoar e ele não perdoa. A palavra diz que ele tem que ser obediente e ele não é obediente. Esse é o ímpio. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, aprenda isso hoje. Deus está me levando aqui, eu já vou encerrar. Tenho 2 minutos. Preste atenção, nós vamos fazer uma oração aqui. Observe a fonte que está falando com você. Observe a vida. Observe, antes de andar pelo conselho dessa pessoa, observe a vida dessa pessoa. Observe se é casado, como é o casamento, se tem filhos, observe os filhos, se tem negócios, observe os negócios, observa a conduta da pessoa, porque talvez seja um ímpio, e se é ímpio, diz o texto que você não deve andar pelo conselho dele. Bem-aventurado é o homem que não anda pelo conselho do ímpio. Segundo, que não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é um escarnecedor? Um escarnecedor é um zombador das coisas de Deus. É aquele que zomba da tua fé. Esse é um escarnecedor. É aquele que zomba do nome do Senhor, que não tem reverência por Deus, que zomba da tua igreja, que zomba da tua fé, que zomba do teu pastor, que zomba, sabe, do líder da célula. Esse é um escarnecedor, e a palavra para você hoje é: levanta da mesa dele, sai de perto dele, foge pela tua alma, foge pelo milagre de Deus. Não dê os seus ouvidos ao escarnecedor. Ele vai te matar, ele vai roubar tua força, ele vai tirar você do ministério, ele vai arrancar tudo que Deus projetou para você, ele vai tentar desconstruir tudo que você crê, porque quem não tem fé acaba parando. Levanta dessa mesa, da mesa do escarnecedor, sai de perto, sai do barco de Jonas, o barco dele vai afundar. Aleluia. Deus está gritando dentro da minha alma: sai do meio dos filhos de Corá, a terra vai abrir, vai engolir eles. Cuidado, cuidado. Então Deus quer fazer uma obra, e sabe o que o Senhor faz? Arranca ele de Betsaida. Deus está arrancando você de um lugar hoje, porque o Senhor quer fazer um milagre. Ele arranca o cego de lá. O cego está lá porque é cego, mas Jesus é a luz do mundo, e ele vem e ilumina o caminho. Pega na mão dele, pega pela mão e diz: vamos sair daqui, vamos sair desse lugar. Levanta da roda dos escarnecedores, dos incrédulos, porque eu vou fazer um milagre na sua vida. Alguém já orou por você, alguém já intercedeu por você. Agora eu vim aqui para mudar a tua história, mas pode sair do meio.